Olá, gente, tudo bem? Vamos lá dar continuidade à nossa disciplina Saúde Coletiva e Segurança no Trabalho. Tivemos lá a nossa aula inicial, onde foi dito, explanado sobre as provas, o dia da prova, todo o conteúdo que nós vamos falar, ter o assunto nessa disciplina. Nós vamos explanar durante todo esse tempo dessa disciplina. Eu falei na nossa aula inicial, ok? Agora nós vamos dar início ao assunto da disciplina em si. E hoje nós vamos falar sobre fundamentos de epidemiologia, tá? Lá no tópico 1 tem a introdução de epidemiologia. E o conceito de epidemiologia diz o seguinte: epidemiologia é o estudo da frequência de distribuição de determinantes dos eventos relacionados à saúde em específicas populações e a aplicação desses estudos no controle dos problemas de saúde. Então, a epidemiologia é um estudo de frequência, da distribuição e dos determinantes dos eventos relacionados à saúde em específicas populações. Então, eles vão fazer um estudo de tudo aquilo que sair do comum. A epidemiologia é uma disciplina básica da saúde pública, voltada para a compreensão do processo saúde-doença na coletividade. Lembrando que o processo saúde e doença, ele é um todo, tá? Nós estamos falando do bem-estar, do lazer, da saúde em si, do corpo, da mente. Então, para tudo, tá? Para a junção, para a pessoa ter uma saúde boa, legal, ela tem que ter tudo isso. Como disciplina da saúde pública, preocupa-se com o desenvolvimento de estratégias para ações voltadas para a proteção e promoção da saúde da comunidade. Então, nós visamos, na epidemiologia, fazer o quê? A promoção, a proteção da saúde de toda uma comunidade, da comunidade em si, aonde estivermos. Os objetivos da epidemiologia em si. O que a epidemiologia vai tratar? Quais são os objetivos específicos que nós buscamos em epidemiologia? Número 1, identificação, Primeiro, nós vamos identificar o agente causal ou os fatores relacionados à causa dos agravos à saúde. Então, inicialmente, eu tenho que identificar o que está causando aquele dano na comunidade. 2, entender a causa dos agravos à saúde. Eu tenho que entender da onde está vindo, por qual motivo está acontecendo aquele agravo. 3, definir os modos de transmissão. Eu tenho que saber se é viral, se é bacteriano, se é através de fungos, esporos, independente de como está sendo transmitido. 4, definir e determinar os fatores distribuintes aos agravos de saúde. 5, identificar e explicar os padrões de identificação geográfico das doenças. Então, eu tenho que entender em qual área específica está sendo o quê? Manifestada aquele agravo. 6, estabelecer os métodos e estratégias de controle dos agravos de saúde. Então, eu tenho que saber como que eu vou paralisar aquele agravo. Se é através de uma vacina, se é através de promoção, de higienização, se é com limpeza de saneamento básico, se eu preciso cuidar do ambiente em que essa comunidade vive, através de uma boa coleta, da coleta de lixo, se eu preciso saber se dentro da casa dessa população tem uma boa higiene, se essas crianças são bem tratadas, se por um acaso for uma doença, de repente surgem inúmeras pessoas com diarreia.
né? Um agravo. As pessoas estão tendo diarreia constante. Eu tenho que saber da onde está vindo essa diarreia. Se é da água, se é por conta de alimento contaminado. Então, tudo isso nós temos que identificar através, né, dos métodos e estratégias para que eu possa controlar. Como que eu vou fazer para controlar essa doença? 7. Estabelecer medidas preventivas. Através de todas essas minhas descobertas, da onde é, né, aonde se encontra, né, o maior agravo dessa doença. Depois eu vou saber o que está causando e depois eu vou fazer a promoção e aí eu vou fazer a prevenção. Junto com a promoção, eu já consigo fazer a prevenção. Quando eu for promover a saúde, eu vou falar as medidas preventivas em relação a qualquer tipo de agravo. E, em especial, o agravo que está acontecendo naquele momento. 8. Auxiliar o planejamento e desenvolvimento dos serviços de saúde. Então, a epidemiologia ela está para auxiliar o planejamento e o desenvolvimento de serviços de saúde. 9. Promover dados para a administração e avaliação de serviços de saúde. Lembrando que, dentro da estratégia de saúde da família, nós temos aquelas doenças que são as doenças de notificações compulsórias. Então, todas essas doenças que chegam, que são de notificação compulsória, se eu não notifico, se eu não faço uma avaliação, uma administração para saber o que está acontecendo, eu não tenho como promover dados, né? Eu não tenho como ter dados para dizer lá para o Ministério da Saúde que está acontecendo aquilo e vir o quê? Verba para que eu possa trabalhar em cima de promoção, de prevenção, de reabilitação, né? Com essa comunidade. As características da epidemiologia. Vamos lá. Definição. Características relativas à pessoa, tempo e lugar, que determinam a forma de apresentação das doenças à comunidade. Distribuição geográfica, ocorrência das doenças segundo área ou região. Vamos lá. Aonde não se tem saneamento básico, né? Água potável, né? Saneamento, fossa, né? Que tenha a fossa bem feita. As fossas, elas são ainda aquelas fossas antigas, né? O saneamento não tem, a água não vem, não é tratada, não é uma água pura, né? Geralmente, nessas regiões, a incidência de doenças, né, como diarreia, as doenças do gastrointestinais, são muito comuns, né? Por conta de não ter um saneamento básico decente, né? O que todo brasileiro precisa ter, um saneamento básico, né? O mínimo é ter um saneamento básico. A distribuição universal, que são o quê? Gripe, hepatite e HIV. Então, nós temos o controle, a epidemiologia tem o controle sobre essas doenças. A distribuição rural, como eu citei ainda agora, né, diarreias, que são por conta da falta do saneamento básico, por falta de água potável, por falta do saneamento, do esgoto. O esgoto é ar livre ali, tá correndo, as crianças estão brincando, né? O menino tá constantemente, as crianças andando descalça, mete a mão na boca, estão brincando no chão, e isso tudo pode gerar inúmeras doenças para essas crianças ou até mesmo para os adultos. Distribuição urbana. Vamos lá. Sarampo, aglomeração. Trazendo para a nossa realidade aqui no que nós estamos vivendo, hoje nós estamos vivendo o que? Uma pandemia, né? Com o Covid-19, né? Então, Covid ou a Covid, depende de como se coloca. O coronavírus. Hoje nós não era para ter o que? Mais aglomeração. Não é o que nós estamos vendo, mas é um dos fatores que fazem com que as pessoas adoeçam muito rápido. O sarampo, você não pode estar perto de pessoas que estão com sarampo, caso você ainda não tenha tido ou não tenha sido vacinado.
E a Covid-19 também da mesma forma. Evite aglomeração para você não ser contaminado, tanto com sarampo ou com o Covid-19. A distribuição cronológica, ocorrências de doenças segundo variações regulares, que são o quê? Endemias, que são aquelas doenças que acontecem, né? Todos os anos. Variações que são epidemia, o surto epidêmico e a pandemia, que é o que nós estamos vivendo no momento. Nós estamos vivendo uma pandemia porque não tem um lugar nesse país que não tenha uma pessoa que não tenha sido contaminada pelo corona. Então, as terminologias de epidemiologia, isso é importante, tá? Que vocês consigam entender no material didático de vocês. Estão todas essas terminologias para que vocês possam entender na hora que vocês forem preencher documentos, preencher os documentos em relação aos dados para enviar para o Ministério da Saúde. Sobre a epidemiologia, é importante que se saiba. Vamos lá. O agente. O que é o agente? Entidade biológica, física ou química capaz de causar a doença. O agente é tudo aquilo que pode me causar uma doença. O agente infeccioso. Agente biológico capaz de produzir infecção ou doença infecciosa. Acabamos de falar, vamos lá. O coronavírus é um agente infeccioso? Sim, é um agente infeccioso, porque ele é capaz de produzir infecção ou doença infecciosa. A busca ativa. Como que eu vou fazer uma busca ativa? O que era uma busca ativa? É a busca de casos suspeitos que se dá de forma permanente ou não. Vistas periódicas do serviço de saúde em áreas silenciosas e na ocorrência de casos em municípios vizinhos. Hoje, o Ministério da Saúde faz uma busca ativa para saber quais são as pessoas que estão com sinais e sintomas em relação ao Covid. Então, essa doença, infelizmente, em algumas pessoas são assintomáticas e não quer dizer que não possa ser transmitida. A pessoa pode não estar sentindo nada, mas ela pode estar sim transmitindo a doença. O caso autóctone, esse nome é meio complicado de falar, né? Caso contraído pelo enfermo na zona de sua residência. Eu estou dentro da minha casa, eu estou ali na zona ali, naquele pedacinho ali da minha casa, eu saio da minha casa, vou na padaria, volto, ainda é a zona da minha residência. Naquele âmbito ali, naquele pedacinho ali que eu estou circulando, mesmo que seja perto, da minha casa, não só dentro, mas fora, externamente, mas naquela zona ali que eu posso circular, eu contraio um vírus, ou uma bactéria, ou um fungo, independente do agente que for, que acometer, que eu estiver uma patologia. O caso importado. Lembrando, estou falando muito do corona, porque é o que nós estamos vivendo e nós temos que trabalhar com casos reais, como nós vimos lá na nossa ementa. O coronavírus, ele foi um caso importado. Ele não é daqui do Brasil, ele foi importado de onde? Lá, da China, lá, não sei, na realidade a gente não consegue nem saber verdadeiramente de onde ele surgiu mesmo de verdade. O caso importado, onde o doente que adquiriu a doença em outra região, de outra, e migra para outra região. E aí ele vai o quê? Levando aquele agente e contaminando outras pessoas. A eliminação. Existem várias formas de fazer a eliminação de vírus, bactérias, É a redução a zero da incidência de uma doença, do agravo, porém com a manutenção
indefinida no tempo das medidas e de controle. Existem estudos, né, agora atuais, que falam que as pessoas que foram contaminadas com o Covid-19 conseguem ter uma imunidade até 3 meses, né? São estudos, não são estudos tão precisos, que ainda se tem muito a descobrir em relação a essa doença, em relação a esse vírus que nos pegou assim de tão surpresa, ninguém imaginou nunca que poderíamos passar por uma situação dessa, né? Mas as pessoas que foram acometidas pelo vírus fazem um teste e já diz que acusa que teve contato e que está com a imunidade ainda. Mas, né, teoricamente, tem-se imunidade durante 3 meses, mas não é a certeza absoluta, ok? A endemia, ocorrência de casos de doença em frequência que não exceda o habitual na mesma comunidade. Vamos lá, vou fazer com que vocês entendam de uma forma bem simples. Endemia é quando na comunidade, lá na comunidade da sua avó, da sua mãe, sempre, todos aqueles anos, tem caso de dengue, né? Todos os anos tem caso de dengue, todos os anos tem caso de dengue. Mas por quê? Por falta de limpeza do quintal, os vizinhos não cuidam direito, ou até mesmo na nossa casa a gente não cuida direito e tem uma proliferação de mosquito, e aí começa a ter casos de dengue. Mas são casos de acordo com o habitual, não excede o normal. Epidemia, elevação brusca, temporária e significante na incidência de uma moléstia. O que é moléstia, professora? Uma doença causada pela alteração de uma ou mais fatores da estrutura epidemiológica. Vou usar o mesmo exemplo. Todos os anos lá na comunidade onde a minha mãe mora, minha avó mora, minha tia mora, tem casos de dengue. Mas este ano foi absurdamente, todo mundo ficou doente de dengue. Então, houve o quê? Uma elevação brusca, né? Muito alta, foram vários casos, então isso chama-se epidemia. A erradicação é o quê? É quando você tenta eliminar, tá? O meio de transmissão. É a cessação de toda a transmissão da infecção pela extinção artificial da espécie do agente em questão, de forma a permitir a suspensão de qualquer medida de prevenção ou controle. Hoje, para que haja uma erradicação do Covid, só através de uma vacina que nós estamos aí lutando, pedindo a Deus todos os dias que as vacinas que estão sendo produzidas, que elas deem resultados positivos para que a gente possa voltar à nossa vida normal, né? Os fonites, objetivos de uso pessoal do caso clínico ou portador que podem estar doentes, né? A fonte de infecção pode ser pessoa, animal, objeto ou substância, a partir da qual o agente é transmitido para o hospedeiro. O hospedeiro pode ser animal, pode ser humano, né? Então, um mosquito, tudo isso. Hospedeiro, organismo simples ou complexo, incluindo o homem, que é capaz de ser infectado por um agente específico. O ser humano, infelizmente, é o maior hospedeiro para qualquer tipo de doença. Infelizmente. O que pode nos proteger? Somente a nossa imunidade. Então, para que eu tenha uma boa imunidade, eu preciso dormir bem, me alimentar bem, comer comida de verdade, não comer besteira, não comer nada daquilo que possa danificar o meu corpo, fazer atividade física e ter o quê? Uma cabeça boa, tá? Isso aí é o processo saúde-doença. A imunidade, resistência, usualmente associada à presença de anticorpos que tem o efeito de inibir
micro-organismos específicos ou suas toxinas responsável por doenças infecciosas. A única coisa que pode me impedir de que eu vire um hospedeiro para qualquer tipo de patologia, qualquer tipo de moléstia, é a minha imunidade. A imunidade ativa. Imunidade adquirida naturalmente pela infecção com ou sem manifestações clínicas ou artificialmente pela inoculação de frações. Nós podemos ter a imunidade ativa. Quem já pegou catapora, né, não pega novamente. Por quê? Porque o meu corpo ele é inteligente e ele entende o seguinte: olha, nós já tivemos contato com esse agente, nós já tivemos contato com esse agente e nós já temos o quê? Anticorpos. E quando novamente esse hospedeiro aqui tiver contato com alguém que tenha catapora, ele não vai mais se contaminar, porque os anticorpos do corpo já sabem como paralisar aquela contaminação. A imunidade ativa também é feita pelos produtos de agentes infecciosos ou do próprio agente morto, modificado ou de uma forma variante. Essa imunidade também nós recebemos através do quê? Dos imunos biológicos, as vacinas, né, que nós temos contato, que podem ser o quê? Agentes vivos, ou só fracionados, ou só um pedacinho do vírus, ou o vírus mesmo vivo, né? Mas com a carga viral diminuída, só para que o nosso corpo entenda e tenha um contato e crie anticorpos para que possa nos proteger. A imunidade passiva, a imunidade adquirida naturalmente da mãe ou artificialmente pela inoculação de anticorpos protetores específicos, soro ou imunoglobulinas. Nós temos uma imunidade que nós ganhamos, né, da nossa mãe. Essa imunidade nas crianças duram até mais ou menos 3 meses de vida. Essa criança ainda está com a imunidade da mãe. Depois disso, ela começa, né, gradativamente ganhando a imunidade dela, adquirindo a imunidade dela por meio de contato com as coisas. A criança começa a meter a mão na boca, começa a ter contato com agentes e tudo. E aí o corpo dela começa a fabricar os seus próprios anticorpos. A incidência, vamos lá. Número de casos novos de uma doença ocorrida em uma população particular durante um tempo específico. Lá dentro do garimpo, aqui que é muito comum, né, na nossa região, tem uma incidência de malária por um período específico de tempo, né? Ficam doentes, depois melhoram, pegam de novo, ficam doentes, depois melhoram, pegam de novo. Tem uma incidência. A infecção, penetração, alojamento e, em geral, multiplicação de um agente etiológico animado do organismo de um hospedeiro, produzindo-lhe danos como sem aparecimento de sintomas clinicamente visíveis. Então, quando não se tem sinais e sintomas, eles são clinicamente reconhecíveis, ok? Quando se tem sinais e sintomas, ele é facilmente reconhecível. Sem, eu não consigo identificar, como o caso do coronavírus. Existem pessoas que não manifestam sinais e sintomas. E existem pessoas que já têm todos os sinais e sintomas possíveis e ainda tem mais outros ainda para completar. A infectibilidade, a capacidade do agente etiológico de alojar e multiplicar-se no corpo do hospedeiro. Existe vírus e bactérias que têm o quê? Um alto grau de infectibilidade. Ele se multiplica rápido, muito rápido e vai danificando várias partes do nosso corpo. A notificação consiste na informação periódica do registro de doenças de notificação compulsória, obtidas por meio de todas as fontes notificadoras. Lembra que lá no início eu falei que existem aquelas doenças compulsórias que nós temos que notificar. Uma delas é a hanseníase, que nós precisamos
notificar a tuberculose também, nós precisamos notificar constantemente. Apareceu, nós temos que saber aonde é para que a gente possa já entrar com a epidemiologia para trabalhar em cima dessa doença. A pandemia. Epidemia de uma doença que afeta pessoas em muitos países e continentes. É o que nós estamos vivendo no momento. Nós, no momento, vivemos o quê? Uma pandemia. Países e continentes. A patogenicidade. Capacidade de um agente biológico causar doença em um hospedeiro suscetível. A capacidade de um agente biológico causar doença em um agente suscetível. Se eu estou suscetível, é porque minha imunidade está lá no pé, bem baixinha, não tem imunidade. Qualquer agente, bactéria, fungo pode chegar em mim e começar a fazer danos no meu corpo. O período de incubação, o intervalo entre a exposição efetiva do hospedeiro suscetível de um agente biológico e o início dos sinais e sintomas clínicos da doença nesse hospedeiro. Hoje, por conta do coronavírus, existem pessoas que manifestam com 7 dias, existem pessoas que manifestam com 14 dias, aí vai depender muito de cada corpo, um corpo reage de forma diferente. Tá? O reservatório, o habitat de um agente infeccioso no qual ele vive, cresce, se multiplica, sendo responsável pela sua sobrevivência e a perpetuação na natureza. Então, onde ele vive, cresce, multiplica e vai se reproduzindo e vai contaminando. A resistência. Conjunto de mecanismos corporais que serve de defesa contra a invasão ou multiplicação de agentes infecciosos ou suas toxinas. A nossa resistência. Reservatório. Ele pode ser sarampo, ou IST, que são as doenças sexualmente transmissíveis, né? Animal, que podem ser as doenças leptospirose e raiva, ou ambiental. Um surto epidêmico. Quando acontece um surto epidêmico, vamos lá, nós podemos ter surto epidêmico de piolho, né? De sarna, que é muito comum. Piolho é muito comum, tem uma época na escola que as meninas estão todas contaminadas de piolho, né? Num ambiente onde não tem muita higienização, sarna também é muito comum. Mas, professora, a sarna é uma doença de cachorro, mas acomete os humanos também. Viram, né, anteriormente que pode ser qualquer hospedeiro pode ser acometido por um agente. Epidemiologia de proporções reduzidas, atingindo uma pequena comunidade humana ou instituições fechadas, colégios, hospitais e quartéis. A virulência, grau de patogenicidade de um agente infeccioso, capacidade de produzir casos graves e fatais. Hoje nós sabemos que o coronavírus tem a virulência dele é altíssima, né? Ele tem a capacidade de em curto tempo, ele acomete, né, daquelas pessoas que são os com a imunidade baixa, as pessoas que são do grupo de risco. Então, elas estão mais suscetíveis a ter, sim, né, se tiverem um contato com pessoas que estão contaminadas com o coronavírus, de ter a doença, de se manifestar muito mais rápido e danificar muito mais o corpo. Aonde o coronavírus se instala mais? No sistema respiratório, não é isso? No sistema respiratório, no sistema gástrico também, porque tem sinais e sintomas que são diarreias e tudo, mas aonde mais ele afeta é o sistema respiratório. Não é à toa que morreram inúmeras pessoas por conta de respirador, né? Via de eliminação, a porta de saída, né? A porta de saída. A forma como o agente atinge o meio ambiente. Trato digestivo, pode ser pelo trato digestivo, respiratório, no caso do coronavírus, né? O coronavírus é muitas formas que você pode pegar, né? Se uma pessoa que está contaminada pegou
aqui, eu vou lá e pego, passo a mão no olho, passo a mão na boca, não faço uma boa higienização, eu corro o risco de me contaminar. Então, ele pode ser a porta de saída dessa contaminação. Pode ser através do trato digestivo, respiratório, lesão na pele e no trato genito-urinário. A via de penetração, a porta de entrada. O trajeto pelo qual o agente entra novamente no hospedeiro. Basicamente, são as mesmas da saída, tá? Respiratório, gastro, né, urinário, então todos praticamente são iguais. As zoonoses, a infecção ou doença infecciosa transmissíveis, sob condição naturais de homens a animais, vice-versa, né? Não é muito comum ter caso de raiva, né? Mas sim, ainda existem umas pessoas que são contaminadas pela raiva por conta, infelizmente, dos donos dos animais que não levam os seus animais para tomar a vacina, que muitas das vezes, né, aí no centro da zoonose é de graça. Você vai lá, vacina o seu bichinho, e impede dele ficar doente, impede dele transmitir, né, essa doença para o humano. Então, essa é a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e façam a leitura, tá? Já abri uma atividade para vocês. Façam a leitura dessa aula lá no material didático de vocês, para vocês entenderem que lá tem a forma bem mais, né, sucinta, para vocês começarem a aprender ainda mais sobre essa disciplina que é tão boa de se estudar, ok? Fiquem com Deus, a gente se vê na próxima aula. Beijo, tchau!